Então, pessoal, afinal de contas, o dízimo é da lei ou é da graça ou não é nada disso? Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e a gente tem proclamado a palavra de Deus aqui, e se você tem sido abençoado por esse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Siga a gente também lá nas outras redes sociais, beleza? Bom, pessoal, nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre a questão dos dízimos e das ofertas alçadas. E uma das questões que surge sempre é se o dízimo ele é da lei e ele não deveria estar na graça, na nova aliança. Em primeiro lugar, irmãos, o dízimo não é da lei. O dízimo é um princípio eterno, anterior e praticado antes da lei, praticado durante a lei e praticado posteriormente à lei. O que mudou foi o sistema de regra do dízimo. Isso sim mudou e variou, e hoje nós vamos resolver essa questão dos dízimos e das ofertas. A primeira coisa para entender, em Gênesis capítulo 14 e Hebreus capítulo 7, é narrada a história de como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. A expressão é exatamente essa: Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Agora, é preciso entender o contexto. Abraão, ele foi salvar o seu sobrinho Ló, que foi capturado. Então, ele, porque era abençoado pelo Senhor, porque ele tinha uma aliança com o Senhor, ele vai até aquele lugar e ele tem vitória, o Senhor o abençoa, ele vence, liberta Ló, e ele sai com um grande despojo da guerra. Ao sair da guerra, ele encontra com um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. E o que é interessante? Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão paga o dízimo de tudo o que recebeu para Melquisedeque. Ao que tudo indica, essa prática de pagar o dízimo era uma prática comum da época, era um entendimento da época. Mas a lógica que a Bíblia assume é interessante. Abraão sabia que o valor, a prosperidade que ele havia recebido vinha do Senhor. E como essa prosperidade vinha do Senhor, e o Senhor também tinha colocado ali Melquisedeque, e Melquisedeque o havia abençoado, ele recebe a bênção espiritual de Melquisedeque e entrega o dízimo do que recebeu por causa da bênção de Deus para Melquisedeque. Então, essa é a lógica do dízimo, que vai ser incorporado na lei para sustento da tribo de Levi, mas nós vamos vê-la também no Novo Testamento, como nós citamos nos outros vídeos, o apóstolo Paulo falando sobre o sustento de que aquele que prega o evangelho deve viver o evangelho da mesma forma que aquele que serve no altar e serve no templo é sustentado pelo altar e pelo templo. Então, eu queria fazer um raciocínio com você. Eu quero que você entenda que toda fonte de trabalho e riqueza tem a sua origem em Deus. Pense comigo sobre isso. Seja lá qual for a sua área de atuação, seja lá o que você faz para trabalhar e da onde você tira o seu sustento, a fonte disso é Deus. E a força para fazer o que você faz vem de Deus. Por que vem de Deus? Porque Deus criou você. Deus criou você com essa capacidade, Deus criou você com essa habilidade. E Deus criou todos os recursos que existem na terra, da qual o homem gera riqueza. Tudo o que existe na terra, com que o homem transforma em riqueza para si, tudo isso foi criado por Deus. Seja lá o que for que você trabalha. Se você trabalha com RH, Deus criou as pessoas. Se você trabalha com computador, Deus criou o silício. Se você trabalha com qualquer coisa, na lavoura, Deus criou as sementes. Se você trabalha com gado, Deus criou os animais. Deus é a fonte de toda forma de riqueza que existe sobre a face da terra. Mas Deus estabeleceu sobre a terra um tipo de trabalho, e nós vimos claramente que a Bíblia chama isso de trabalho, que não gera riqueza alguma. Esse trabalho é o trabalho sacerdotal. A Bíblia é clara ao mostrar que o sacerdote jamais pode cobrar pelos seus serviços. Ele tem que dar de graça. Um ministro do evangelho que cobra
para pregar não pode ser chamado de ministro do Evangelho. Ele não é ministro do Evangelho. Nós sempre pregamos de graça, voluntariamente, obedecendo ao mandato do Senhor. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho da graça de Deus. Isso é um mandato do Senhor. Deus nos plantou sobre a terra, Deus plantou as pessoas que ministram sobre a terra para que nós sirvamos o corpo, nós sirvamos a humanidade, trazendo a verdade, o entendimento de quem é Deus para as pessoas, para trazer bens espirituais para as pessoas. Então preste atenção, Deus abençoou a humanidade com a capacidade de enriquecer e ser produtivo, e Deus abençoou a humanidade separando pessoas que vão viver para transmitir verdades espirituais. Então, o que Deus espera? Que essas pessoas que foram abençoadas por Deus e prosperam porque Deus é a sua fonte, repartam ou sustentem do sustento que vem de Deus para as suas vidas, sustentem as pessoas que os abençoam espiritualmente. Então, o dízimo não é uma questão de lei, de regra, de norma. O dízimo é uma questão de gratidão. É uma questão de voluntariedade. É uma questão de amor. Agora, a Bíblia afirma que quando o homem é generoso, quando o homem honra as pessoas e serve as pessoas com generosidade, Deus retribui. Pode fazer o que for, e eu não estou dizendo aqui que você pode parar de trabalhar e só dar oferta, eu não estou dizendo aqui que vai vir retornos inimagináveis, o que eu estou dizendo é que Deus garante, quando alguém é um ofertante, quando alguém é um dizimista, Deus abençoa, Deus faz vir ricas bênçãos sobre o generoso. Você não pode tirar isso da Bíblia. É verdade, existem exageros sobre isso, existem distorções sobre isso, mas não é possível tirar da Bíblia o princípio real de que quando eu sou generoso, Deus derrama suas bênçãos, sim financeiras, toda sorte, mas também financeiras, sobre a minha vida. A grande questão é a motivação que eu faço isso. Eu tenho que fazer isso por amor, por generosidade. Abraão fez como um voto. Na lei foi estabelecido que isso deveria ser feito como obrigação, mas na nova aliança nós fazemos por amor, por generosidade. Eu quero te mostrar um texto em Mateus capítulo 23. Jesus está trazendo seras admoestações aos fariseus. E dentre elas, ele diz assim no versículo 23, dentre as admoestações, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé ou fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Sem entrar na questão aqui se Jesus estava falando da lei ou não. Jesus disse que princípio da lei é justiça, misericórdia e fé ou fidelidade, dependendo da versão. Eu te pergunto, fé ou fidelidade é só da lei? Não é também da graça? Misericórdia é só da lei? Não é também da graça? Justiça não é um conceito alcançado apenas na graça, porque os que receberam a abundância da graça receberam o dom, a dádiva da justiça. Agora eu te pergunto, se esses princípios são contados como princípios da lei, o que impede o dízimo, que é contado como princípio da lei, ser também um princípio da nova aliança, quando ele já existia antes da lei? Então, nós vimos no vídeo passado, falando sobre 1 Coríntios capítulo 9, quando o apóstolo Paulo fala que é bíblico ter um sustento para a igreja, ter um sustento para o pastor. Pense sobre isso, irmão. A igreja está aberta pregando o evangelho e tem conta de luz para pagar, tem instrumento para comprar, tem cadeira para comprar, tem que manter o aluguel, tem que manter pessoas que servem ali, tem uma pessoa colocada por Deus lá, um pastor que ama as vidas, que intercede pelas vidas. Ah, mas tem pastor safado. Eu não estou falando desses, eu não estou falando dos erros, eu estou falando do que é correto. E existem pessoas, milhares, milhões de pastores que amam a obra, que amam as ovelhas e estão fazendo por amor. Pense se é certo você ser abençoado na sua igreja, você ser edificado e não fazer participante de coisas boas, aquele que te instrui.
O dízimo é uma questão de gratidão, é uma questão de quem está sendo edificado na palavra. Você não tem o direito de ser cheio da palavra e não compartilhar com aquele que te abençoa. Não compartilhar, não se envolver com a igreja. Quando você é um dizimista, você está dizendo para Deus, para a igreja, para o inferno, para quem quiser ouvir: eu estou comprometido com essa obra, o meu coração está aqui, eu me dei ao Senhor e me dei também a essa obra. E por isso eu dou dízimo, mas eu também participo com ofertas, e a Bíblia garante que Deus é aquele que vai nos fazer abundar. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades em glória, segundo as suas riquezas, quando nós estamos associados no dar e receber. Isso não é todo o Evangelho, existem coisas muito mais profundas no Evangelho, a verdade da salvação é maior do que isso, mas não podemos dizer que essas verdades não existem no Evangelho, não podemos dizer que a vontade de Deus para cada ser humano é que seja boa, que ele viva uma vida de paz e de alegria. A Bíblia está recheada disso. Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos abençoa. Não é justo sermos tão abençoados e não sermos abençoadores. Então, seja um dizimista, seja um ofertante, e você vai ver os seus celeiros sendo cheios fartamente. No nome de Jesus. Seja abençoado, meu querido.